Oi, pessoal. Espero encontrar todo mundo bem. Gente, no final do ano de 2025, eu prometi para todas que eu faria alguns vídeos trazendo algumas informações importantes, né, acerca aí da costura. Uma delas é a gente preparar a máquina de costura para costurar, né? O que eu tenho que fazer quando eu vou iniciar uma costura? O que eu preciso olhar na minha máquina antes de iniciar meu processo de costura? Então eu vou mostrar aqui para vocês agora, numa máquina básica, uma máquina da Singer, uma máquina M1605, que é uma máquina super básica que são importantes passos que a gente deve observar antes de costurar, tá bom? Então vou virar aqui para vocês o vídeo para que vocês olhem a máquina. Pessoal, então tô aqui, ó, diante da máquina, é uma máquina básica, uma máquina da Singer M1605. É uma máquina muito basiquinha, ela não tem muito segredo. O que a gente tem que observar no momento que eu sento diante da máquina para costurar? Primeiro, eu vou olhar o meu tecido, a espessura desse tecido, a cor do tecido, porque a cor vai determinar que cor de linha eu vou usar. A espessura do tecido também, ela vai determinar qual que vai ser a agulha que eu vou usar. E eu tenho um material lá no Instagram, gente, dizendo lá, informando mais ou menos, né, que tipos de tecidos para os tamanhos de agulha. Tem tamanho de agulha 9, 10, 11, 12, não sei se a 11 foi descontinuada, mas tem a 12, as mais comuns, 12, 14, 16, 18, para as máquinas domésticas, tá? Para as máquinas industriais, às vezes até a 20, a gente encontra 21, enfim, que são espessuras maiores. Então aqui a gente vai observar isso primeiro, tá? Então eu vou usar uma sarja, eu não posso usar uma agulha 12 numa sarja. Eu preciso usar uma agulha 16, tá? Uma agulha 18, dependendo da espessura dessa sarja. Então eu vou ter que trocar essa agulha de acordo com o meu tecido, tá? Então isso são os primeiros pontos que eu tenho que observar. Então, escolhi a cor da linha, observei a agulha, eu vou observar também o pé calcador, tá? O pé calcador, ele também tem que estar de acordo com aquilo que eu vou fazer. Esse pé calcador é um pé calcador que já vem na máquina, ele, né? Quando a gente compra a máquina doméstica, já vem esse pé calcador, que é um pé calcador, deixa eu mostrar aqui mais pertinho para vocês. Ele é um pé calcador de metal, né? Ele é um pé calcador tanto utilizado para a gente fazer a costura reta como o zigue-zague. Mas suponhamos que nós precisássemos fazer o zíper invisível, aí eu preciso usar o pé calcador próprio, depois eu posso gravar, eu irei gravar falando um pouco dos pé calcadores. Se eu for pôr um zíper comum, eu preciso do pé calcador para zíper comum. Se eu for costurar sintéticos, eu preciso de um pé calcador de teflon, então eu preciso observar também o pé calcador para o que eu vou fazer. Um outro ponto que eu observo na máquina, o ponto, tá? Outro ponto, o ponto que eu tenho que observar. Aqui, ó, esse primeiro ponto aqui, gente, vou chegar pertinho para vocês verem. Esse primeiro ponto nessa máquina, tá? Que é a M1605, nós podemos dizer que esse primeiro ponto é o ponto 2,5 da máquina. É um ponto fechado, ele é um ponto apertado. Então, ele é um ponto que a gente vai utilizar para fechar uma peça. O que é fechar uma peça? Eu estou fazendo uma blusa, tá? Então, eu vou fechar a lateral dessa blusa com esse ponto 2,5. Por quê? Porque ele vai ficar apertado, ele não vai desmanchar com facilidade. Eu vou fazer agora a bainha da manga dessa blusa. Eu uso um ponto mais largo, um ponto mais bonito, um ponto que quando as pessoas vão ver, elas veem um ponto mais bonito, tá? Então a gente usa o ponto 3,5, porque é um pesponto, tá? Costuras aparentes a gente pode denominar de pesponto. Esse outro ponto aqui, ó, ele é um ponto de franzir, então a gente usa para franzimento. Geralmente ele é o ponto mais largo da máquina, reto, tá? É o mais comprido, vamos dizer assim. Aqui a gente tem o zigue-zague. Quando nós não temos a overlock, nós utilizamos
o zigue-zague para acabamento e outras situações que você queira usar. Nessa máquina ainda tem esses 2 pontos decorativos, tá? E aqui, ó, esses outros 3 aqui são para a casinha de botão, que depois eu posso gravar um vídeo ensinando vocês a utilizar. Então, os pontos que nós precisamos ficar atento quando a gente está costurando, esses 2, tá? O ponto que fecha e o pesponto. E a passagem de linha, tá, gente? Então, olha bem aí eu fui pontuando passo a passo do que a gente tem que observar. A gente vai observar primeiro qual é o tecido, a agulha está apropriada, o pé calcador está apropriado, o ponto para o que eu vou fazer está correto? Ok, não está, eu tenho que ajustar. Aqui, ó, é a tensão da máquina. Geralmente a gente não mexe muito nessa tensão. Essa tensão é quando eu estou usando, às vezes, um tecido muito fino, que ele começa a franzir, aí eu vou trabalhar, vou soltar, eu vou apertar, isso vai depender. Geralmente, a gente quase não precisa mexer nisso, mas quando precisa, é nessas situações. Estou utilizando uma seda e ela está franzindo, então eu vou trabalhar nessa tensão, que é a tensão da linha, tá? Outra coisa que é importantíssimo, tá, gente? Observar sempre a passagem da linha. Se vocês observarem, as máquinas, elas já vêm assim, ó, enumerado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, 2. Ou se eu for encher bobina, né? Tem uma outra forma que, se eu for pra costurar, a minha linha vem descendo, ó. 2. Aí vem aqui, ó. Cadê o 3? Ó, o 3 tá aqui, acho que vocês não vão conseguir ver. Aí o 4 que pede para eu fazer a voltinha. Aí o 5 que vem aqui, ó. Chegar pertinho aqui, ó. O 5 eu passo aqui, ó. Aqui o 5 aqui. 10. Então, assim, a máquina, ela dá um caminho correto, tá? Da passagem de linha. E a bobina também, tá? Que é importante a gente observar a bobina também. Deixa eu mostrar para vocês a bobina aqui direitinho. Essa aqui, gente, é uma máquina básica, tá? Então, ela é uma máquina simples, ela não tem muito mistério, tá? Então, ó, a bobina, a gente tem que saber fazer esse encaixe aqui certinho. Vou fazer para vocês verem. Ó, tirei, tá aqui a bobina na minha mão, tá aqui o metal, eu encaixo. Tá vendo aqui essa fenda aqui? Eu vou pegar a minha linha e vou passar nela e vou trazer para cá. Então, ó, passei aqui. Peraí que tem uma outra linha aqui, deixa eu tirar ela, que ela tá atrapalhando. Tá? Então, ó, ficou aqui a linha. Ó, tem outra aqui. Ah, não, essa aqui é da bobina mesmo. Então, eu vou só lá agora, ó. Deixa eu tentar mostrar de pertinho. Vou encaixar. Tá? Encaixei. Deixa eu tentar mostrar isso aqui para vocês. Ó, aqui, ó, essa parte aqui, ó, que tem essa perninha, ela tem um lugar certinho de encaixar ela. E quando eu vou encaixar, eu preciso levantar esse ganchinho para poder encaixar, tá bom? Então, ó, coloco a linha aqui dentro, que a linha não pode ficar fora. Coloco a linha aqui dentro e pronto, tá? Então, é isso. Geralmente, os iniciantes de costura tem muita dificuldade, tá, gente, com a máquina, por causa da passagem de linha, tá bom? Então, quando você vê que a máquina travou ou algo assim, gente, passagem de linha, bobina, alguma coisa tá errado nessa passagem de linha. Geralmente é isso, tá? Passagem de linha. Então, está aí os primeiros passos para quando vocês sentarem na máquina, vocês saberem o que vocês precisam observar.